Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Decorrera já 6 meses que Hércules realizara o seu último trabalho. Enquanto repousa, aguardando um novo chamado de Euristeu, vai percorrendo as pradarias tranquilas do interior do reino. Vai meditando, refletindo, silenciando a mente e aumentando assim os seus conhecimentos sobre as coisas sagradas. No Palácio Real em Micenas, a situação é desesperadora. Euristeu não sabe o que fazer. A todo instante e de todas as partes do reino chegam mensagens trazendo as mesmas notícias e pedindo urgentes socorros. O reino inteiro está sendo invadido por gigantescas e ferozes aves de metal. Aparecem aos milhares em bandos, dizimando os rebanhos, atacando os seres humanos, que devoram vorazmente com enormes garras e bicos de aço. Suas penas de metal, invulneráveis às quaisquer flechas, são atiradas como mortíferas setas sobre quem seja avistado e não tem a menor chance de escapar. As ferozes aves informam as mensagens, surgidas ninguém sabe de onde, fazem a sua base no lago Estínfalo, na longínqua região da Arcádia. Saem todas as manhãs, sempre às 6 horas, para as suas buscas assassinas por todas as regiões do reino durante o dia, voltando ao anoitecer para as águas do lago. O pânico é geral. As populações assombradas não sabem o que fazer. Pedem todos urgentes socorros contra as mortíferas aves do lago Estínfalo. Euristeu, em total desespero, também não sabe o que fazer e nem como atender a tão dramáticos apelos. De repente, ele para no meio do seu desespero e esboça um perverso sorriso de quem possui um plano diabólico. Como eu não tinha pensado nisso antes? Fala consigo mesmo o malvado. As benditas aves do lago Estínfalo. Está aí um trabalho que nem mesmo Hércules pode fazer. E manda chamar Hércules. Chega Hércules a palácio e logo fica sabendo das aves do lago Estínfalo. São elas o assunto de todas as conversas e comentários. Até mesmo a população de Micenas, a capital do reino, está em pânico com as notícias não confirmadas de que as temidas aves já teriam atacado em regiões não muito distantes dali. Hércules apresenta-se a Euristeu e este, disfarçando um sorriso de desafio, ordena: vá lá e mate todas estas tremendas aves do lago Estínfalo. Elas estão pondo em risco todo o reino. Hércules curva-se humildemente e sai para cumprir mais um trabalho, realizar mais uma tarefa ordenada por Euristeu. Volta então para a distante Arcádia, região onde já estivera na busca do javali do Erimanto. Vai primeiramente conhecer a base de pernoite das perigosas aves, para então saber como agir, o que fazer. Enquanto caminha para a longínqua Arcádia, vai pensando, meditando, refletindo sobre este seu novo trabalho. Hércules já não é mais um simples aspirante no caminho da evolução espiritual. Passada essa fase, é ele agora um aplicado discípulo dos ensinamentos divinos, possuindo já um bom grau de conhecimentos esotéricos e uma considerável capacidade intuitiva. E um aspecto deste seu trabalho o está intrigando. Como, pensa ele, aves que vêm do céu, de planos mais altos,
podem estar causando males na terra. Assim, refletindo, chega ele à região da Arcádia e se dirige para o lago Estínfalo, onde dormem as aves antropófagas. Como medida de segurança, já que as perigosas aves retornam sempre ao entardecer, como lhe informaram em Micenas, chega cedo, durante o dia. Percorre com muito cuidado as margens do lago e vai encontrando por toda parte ossadas humanas e dos animais devorados pelas ferozes aves. Não encontra uma ave sequer. Chega à beira do lago e descobre ter muita lama lá no fundo. Escolhe então um estratégico local de observação no alto de frondosa árvore próxima. Nele se instala e aguarda pacientemente no entardecer a volta das aves. Lentamente o dia vai passando, o entardecer vai chegando, a noite aproximando-se. De repente, de todos os lados, como imensas nuvens a cobrirem os últimos raios do sol, surgem em imensos bandos as gigantescas aves que no fim do entardecer refletem nas suas penas de metal o brilho dos últimos raios de sol. O carro de Apolo. Um dissonante tinir de metais toma todo o espaço e o rouco som partido daqueles milhares de bicos de aço chegam por um instante a atordoar Hércules, que lá do seu estratégico ponto de observação não tem a menor ideia de como enfrentar o tão poderoso inimigo. Escurece no lago Estínfalo e as monstruosas aves silenciam o seu terrível ruído. O silêncio é grande. Do seu ponto de observação, continua Hércules meditando, pensando, refletindo. Sabe ele intuitivamente ter de encontrar um meio de enfrentar aquelas aves, mas não sabe como. E no silêncio da noite, enquanto lá no alto do firmamento os astros e estrelas iluminam em minúsculos pontos de luz os céus da Grécia, o mundo então conhecido, Hércules cai embaixo, postado em uma árvore às margens do lago Estínfalo, pensando, meditando, refletindo, procura um meio de enfrentar as perigosas aves que ali perto dormem. E assim, pacientemente, aguarda o amanhecer do dia, quando aquelas aves informaram-lhe em Micenas, às 6 horas da manhã costumam levantar vôo. O dia amanhece e exatamente às 6 horas da manhã, e Hércules sabe o horário pela posição do sol. Como se fossem movidas por um só impulso, todas as aves alçam vôo. Cobrem novamente a luz do sol e seguem rumo ao sul nas suas sinistras viagens diárias. Pensa Hércules, dentro do lago, lamoso como é, não teria ele a menor condição de enfrentá-las com a sua clava. Além disso, ele se atolaria na lama e seria presa fácil para as aves. Restava-lhe somente o uso das flechas. Mas como usá-las, se as penas metálicas das aves as tornavam invulneráveis a quaisquer setas? E depois, suas flechas, embora a aljava estivesse cheia delas, eram pouquíssimas em relação à quantidade das aves. Mas mesmo assim ele iria usá-las. Afinal de contas, pensa, suas flechas são bem mais fortes e o impacto por elas causado é bem maior do que a das setas comuns, usadas por qualquer outro ser humano. Se as aves somente atacam de dia, é porque algo as impede de atacarem à noite. Logo, pensa Hércules, eu vou atacá-las à noitinha, no retorno delas, porque no caso de um contra-ataque, com a chegada da noite, elas se recolherão. E após verificar a segurança do seu esconderijo, prepara Hércules o seu arco e flechas e aguarda pacientemente a chegada do entardecer. E o dia vai passando, o sol, o carro de Apolo, desponta no oriente e percorre seu caminho no espaço sideral, descamba para o ocidente,
e Hércules pacientemente mantém-se ali esperando. O dia vai se acabando, o entardecer vai chegando. Pela posição do sol, o carro de Apolo, sabe Hércules que está bem próxima a hora decisiva e que não tarda a chegar. Já é de noitinha quando uma imensa nuvem de aves gigantescas cobre o espaço do lago Estínfalo, prontas para o pouso. As rápidas setas de Hércules rasgam com finos assobios o espaço e vão bater em cheio nos metálicos peitos das enormes aves, e se ouve um tintilar de metais. As aves atingidas, entontecidas pelo impacto dos flechaços, vão perdendo altitude e por um instante parecem cair. Retornam o voo e uma saraivada de penas metálicas é distribuída por todos os lados. Hércules continua atirando flechas, mas nenhuma ave é derrubada. A noite cai e as aves descem ao lago para dormir. Hércules, desesperado, sente-se completamente impotente para enfrentar aquelas aves, simplesmente porque não dispõe de quaisquer recursos ou meios para combatê-las. Elas atuam no espaço, no alto, local de impossível acesso para ele, e o seu desespero aumenta. E, desesperado, lembra-se da hidra de Lerna, que ele matara no pântano, e do sangue dela altamente venenoso. Sangue que, espalhado pelo pântano, envenenara toda a água com um veneno que apenas uma gota possuía enorme poder letal. Lembrando-se desesperado do sangue altamente venenoso da hidra, vai a Lerna e embebe todas as suas setas na água do pântano, envenenada pelo sangue da hidra. Com todas as setas embebidas no mortal veneno da hidra de Lerna colocadas na aljava, volta Hércules ao lago Estínfalo para matar as ferozes aves. Vinha com a esperança de que as setas envenenadas pudessem, de algum modo, romper a invulnerabilidade das aves. Chegando ao lago Estínfalo, tenta Hércules com as suas flechas que, mesmo envenenadas, não consegue sequer matar uma ave, e continua tentando, e o tempo vai passando, e ele não mata uma só ave. E todas as manhãs, quando elas alçam voo e somem no horizonte, sabe Hércules que vão levando o terror e a morte por onde passam, e ele, impotente, não consegue matar uma sequer. Com o morticínio diário de pessoas e rebanhos, elas já representam um perigo para todo o reino e para toda a Grécia, o mundo então conhecido, e o desespero de Hércules cada dia fica maior, por sentir-se incapaz de evitar aquele morticínio. Ele sabe que tem de realizar o trabalho, tem que cumprir a tarefa. O seu desespero vai aumentando e ele tentando sem nada conseguir. Cada vez mais desesperado, quase enlouquecido, fica sem saber o que fazer, e as aves continuam diariamente levantando o voo e sua sombra cobrindo o horizonte. E o desespero de Hércules cada dia aumenta mais, porque ele tem consciência de que tem que matá-las. É a sua missão, mas não sabe como cumpri-la. Sente-se totalmente sem condições de fazê-lo. Assim, desesperado, lembra-se das palavras de Euristeu. Elas estão pondo em risco o reino inteiro. E Hércules se dá conta de que não é somente uma região, uma pessoa que está sendo vítima da ferocidade daquelas aves, mas o reino inteiro é vítima de seus atos destruidores. No auge do desespero, ele sente intuitivamente que aquelas aves representam uma ameaça à sobrevivência da própria humanidade e que destruí-las é a prestação de um serviço à humanidade inteira, de salvação de toda a Grécia, o mundo então conhecido. As perigosas aves devem ser detidas e mortas, e matá-las é a sua missão. Mas ele não sabe o que fazer. Sente-se totalmente impotente,
e percebe com sua intuição de discípulo avançado na senda o risco que corre a humanidade toda, o reino inteiro, com a presença devastadora dessas aves. Diante de uma visão tão aterradora e totalmente impotente para realizar a importante missão, Hércules chora profundamente. E chorando, desesperado, copiosamente, implora a Zeus, o seu pai, que o ajude neste trabalho de grande importância para a preservação da humanidade. Zeus, lá do Olimpo, vendo a aflição do seu filho, ouve os seus soluços e atende à sua súplica. Chama Éfesto, o deus do fogo, o ferreiro do Olimpo, conhecedor de todas as ligas e metais, o forjador dos raios de Zeus, e manda que ele ajude Hércules. Éfesto então vai às suas fornalhas vulcânicas e, após preparar uma liga de bronze muito especial, constrói com ela um símbolo e dá a este símbolo a faculdade de vibrar um som tão estridente que nenhum ouvido humano possa escutá-lo. Concluído o trabalho, pronto o formidável símbolo, desce Éfesto do Olimpo, transportado no seu carro de fogo, ajudado pelo deus Apolo, acompanhado da deusa Atena e do deus Hermes. Descem até Hércules, que no auge do desespero continua em prantos, contrito, implorando a ajuda de Zeus. E os 4 deuses entregam a Hércules o especial símbolo de bronze. Éfesto diz-lhe: na hora certa em que teu coração ditar, bate este símbolo. O retinir do som, que não ouvirás, será tão terrível que verás o resultado. Hércules não matara ainda uma ave sequer. Volta atentamente a observar o movimento das aves. Elas levantam voo exatamente às 6 horas da manhã e retornam para o lago às 6 horas da tarde. E Hércules, observando atentamente, pensando, meditando, refletindo, percebe que existe um exato momento especial, que é o instante em que todas as aves levantam voo. Todas, no mesmo instante, alçam voo e de repente cobrem o horizonte como se obedecessem todas juntas a uma mesma ordem, a um mesmo comando. Hércules fica atento, observando cuidadosamente, todas as manhãs, no mesmo horário, os instantes que antecedem o alçar do voo e o exato momento do seu início. Muito atenciosamente, não perde um só detalhe. Numa manhã, então, resolve Hércules acionar aquela arma, o símbolo, presente dos deuses contra as aves. Prepara-se, símbolo na mão, sentidos alertas, e, no momento exato em que as aves alçam voo, ele aciona o símbolo. Imediatamente invade o espaço o retinir de um som estridente, de tantas e tais vibrações, inaudíveis para Hércules, mas de efeitos extraordinariamente sentidos. As grandes aves, completamente atordoadas, desestabilizadas no espaço, nos seus voos velozes, chocam-se violentamente, uma contra as outras e vão caindo, todas mortas, no lago. Hércules vai atirando todas as suas flechas envenenadas, deixando apenas uma na aljava. Terminada as flechas, à exceção da única que ficou na aljava, senta-se Hércules à beira do lago e, deslumbrado, fica assistindo à total destruição das perigosas aves que punham em perigo a preservação da própria humanidade. Uma vez mortas todas aquelas aves, a paz e a harmonia voltam a imperar em todo o reino. Hércules, do mais profundo do seu ser, formula uma prece de agradecimento ao Pai que o ajudou neste difícil trabalho. Apanha uma das penas que caíra à margem do lago Estífalo e a leva para Euristeu como prova do cumprimento do trabalho. Euristeu, quando vê aquela enorme e estranha pena de metal brilhando nas mãos de Hércules, pensa que é uma arma e, morto de medo,
corre e se esconde no jarro de bronze. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.